Beleza, esse é o primeiro ponto de vista. Eu concordo com ela que a misericórdia cristã é o que vai salvar, como eu disse, eu considero que é soberana. Só que esse é o ponto-chave que faz toda a diferença aqui. Essa salvação, ela acontece quando a pessoa quer. E quando que a pessoa quer? Quando surge uma necessidade. É assim que o ser humano funciona. Porque foi o que eu disse no Redcast, cara. O que falta? Cada dia abre uma igreja diferente aqui na minha cidade. E assim é na maioria das cidades pelo Brasil. Você tem pessoas falando sobre isso, como ela mesma disse na internet o tempo todo. O que falta para essa salvação acontecer? Socialmente falando. O que falta? A necessidade. Quando surge essa necessidade? Quando a água bate na bunda das pessoas. É assim que acontece com 99,9% das pessoas, exceto aqueles que são santos, né? Inclusive que foram canonizados e assim por diante, que é uma parcela ínfima da população. Essa salvação só vai acontecer quando essa pessoa sentir a necessidade. É assim que acontece. Vamos a exemplos aqui. O caso dela, por exemplo, né? Qual foi a necessidade que surgiu para ela? Ela falou, pô, já tô com 27 anos, 28, preciso ter filhos. Foi o que eu falei, as pessoas vão se comportar assim, cara. As pessoas só vão buscar uma salvação, seja através da misericórdia cristã ou de qualquer outra, na maioria das vezes, quando a água bater na bunda. O que aconteceu com o Léo Stronda? O que aconteceu com a Pietra, por exemplo? Para ela se converter e assim por diante. Esse é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer, rapaziada, é o seguinte, certo? Todo mundo, ao mesmo tempo que escolhe um nível de consciência mais alto, é um conflito que a gente tem entre o alto e o baixo, digamos assim. Certo? Entre o superior e o inferior, que é uma coisa, é uma disputa que existe na vida de todas as pessoas. E as pessoas vão fazer ambas as escolhas. Elas vão viver o melhor dos dois mundos dentro do possível, na maioria das vezes. Isso para a maioria das pessoas. A realidade funciona assim. Então, a maioria das pessoas vão ao mesmo tempo que escolhem, tá? Seja misericórdia cristã ou qualquer outro nível alto de consciência para praticar em sua própria vida, vão escolher o seu próprio caminho egoísta. Todo mundo vai escolher o seu próprio caminho egoísta para aplicar na sua própria vida. Todo mundo faz e fez isso. Certo? Só que qual que é o dilema aqui? O dilema é que a misericórdia cristã, ela é anti-egoísmo. É totalmente anti-egoísta. É totalmente o oposto, é justamente você não ser egoísta. Só que você não ser egoísta muitas vezes significa você dizer sim para algo que o seu ego quer dizer não. Só que, como eu disse, todo mundo vai escolher um caminho egoísta para seguir. Se não foi antes, vai ser depois ou até vai ser durante. É impossível você não ser egoísta em alguma medida. É impossível. É impossível. Não tem como, cara. Então, a solução que eu encontro, qual é? Como que eu resolvo esse dilema? Ao mesmo tempo que você precisa escolher um nível de consciência mais alto, você também precisa escolher o seu próprio caminho egoísta. Que é o que todo mundo vai fazer. Só que existem dois tipos de egoísmo. O Cogos é um exemplo disso que eu estou dizendo. O Cogos, ele era um cara que ele ia no sentido de você dizer sim. Né? Da misericórdia. Para si mesmo e para terceiros. Vocês entendem onde eu quero chegar? Só que você precisa do egoísmo, da Red Pill, digamos assim, para se proteger a si mesmo. Para se proteger do egoísmo das outras pessoas, porque as pessoas também vão estar sendo egoístas muitas vezes, né? E oportunistas ao querer se relacionar contigo. E o que vai te proteger disso é você ser egoísta ao mesmo tempo. Aí o Dr. Jorge, ele vem, né, e ele coloca uma camada acima desse dilema, acima dessa análise que eu fiz. Ele diz, cara, independente disso, como perdoar a traição, por exemplo. Se a pessoa continuar fazendo, não tem problema, cara. Você faz por você. Você perdoa a si mesmo e perdoa pela pessoa. Se a pessoa está te usando, ela sendo egoísta, não importa. Você oferece o outro lado. Você entende a questão do cristianismo agora? Essa é a diferença. É você sacrificar o seu ego completamente. Mas, como eu disse, o próprio Dr. Jorge, ele segue um caminho egoísta, principalmente o financeiro, materialista, ele segue. Talvez ele não siga um caminho egoísta no que diz respeito a ser misericordioso com a traição, entre outras coisas. Passado da mulher, mulher com filhos e assim por diante. Mas ele tem um outro. Foi o que eu acabei de falar. Todo mundo vai seguir algum caminho egoísta. Talvez o que eu siga não seja o mesmo que o que ele segue, mas ele também segue um. E assim por diante dos outros convidados que foram no Redcast. Então a conclusão que eu chego é essa, cara. Escolha o seu caminho egoísta, escolha o seu veneno, porque todo mundo vai escolher, seja cristão ou não. São o que as pessoas fazem na maioria das vezes. Só que existem dois tipos de egoísmo. O que vai fazer esse equilíbrio, para você não aplicar, não se comportar através de um egoísmo tóxico, que é o que eu chamei, quem assistiu esse vídeo vai se lembrar, eu chamei de egoísmo branco e egoísmo tóxico. Você tem o egoísmo bilateral e você tem o egoísmo unilateral, foi esse termo que eu usei na época. O egoísmo unilateral é aquele que você faz mal pra você, tipo um cara que fuma cigarro, tipo um cara que bebe, tá ligado? Alguma coisa assim. Ou a gula, são egoísmos unilaterais, que entre aspas você não tá fazendo mal diretamente pra outra pessoa, você tá fazendo mal só pra você. Indiretamente você pode fazer mal para sua família, porque você vai sofrer, você pode ficar doente, você pode dar trabalho. Sim, eu entendo, mas vocês entenderam minha perspectiva. Né? É um mal indireto, diretamente não.
Então esse egoísmo, certo? É um egoísmo em que você justamente faz esse equilíbrio quando você tem esse nível alto de consciência. Você faz o bem para as outras pessoas. Quando você faz o mal, quando você é egoísta, você pratica algum nível de materialismo hedonista, é individual, é unilateral, é só para você. Que é o que todo mundo vai fazer, rapaziada. Porque é a nossa condição. Entende? E como eu disse, a salvação vai acontecer depois que a pessoa sentir a necessidade de que ela foi egoísta demais. Seja prejudicando outras pessoas, seja prejudicando a si mesma. O que aconteceu com o Léo Stronda? É o que acontece com as pessoas. Vamos pegar o exemplo da Pietra. Certo? Cara, foi o que eu falei. Ela falou sobre a questão de conservadorismo, sobre a questão de humildade, sobre os princípios bíblicos, cristãos, etc. Só que hoje ela tá com um Shed ultra destacado. É um caminho egoísta. Não tem como, rapaziada. E ele, por outro lado, tá com uma Stacy. Não tem como. Você vai escolher um caminho egoísta. Todo mundo vai fazer. Socialmente falando, a minha análise para isso, para essa salvação acontecer, é a mesma. Certo? Esse sacrifício só vai acontecer quando a pessoa acha que ela passou dos limites. Se isso acontecer em massa, se isso acontecer no macro, certo? Socialmente falando, se a sociedade se tornar tão disfuncional ao ponto de passar dos limites, aí sim pode acontecer algo tão abrangente assim que chegue a mudar a cultura, a sociedade e as leis. Certo? Mas para isso, a água vai ter que bater na bunda. Então a análise que a Red Pill faz é que as coisas vão piorar muito para que elas comecem a melhorar. Essa é a nossa perspectiva. Porque aí sim as pessoas, através da necessidade, as pessoas só aprendem através das consequências, rapaziada. É assim que acontece. As pessoas só aprendem através da consequência. Se isso aqui me gerar uma consequência ruim, aí eu mudo. Generalizando, é assim que nós somos. Porque a gente fala para você se posicionar em dizer não, para proteger o seu próprio ego. Certo? Diga não para as leis. Diga não para uma mulher que você acha que ela não pode oferecer o que você pode oferecer. Isso é ego. Só que, se você colocar misericórdia cristã em cima disso, você tem que sacrificar seu próprio ego. Ou seja, você tem que dizer sim para isso. Essa é a nossa principal diferença. No final das contas, se você disser sim, você está dizendo sim para essa agenda que existe hoje em dia. A conclusão que eu chego qual é, rapaziada? A única coisa que vai mudar essa agenda, a gente está falando sobre isso. A única coisa que vai mudar essa agenda é quando você se você disser não, isso gerar uma necessidade para a pessoa parar para pensar nessa consequência. Você tem que gerar uma consequência. O que eu acabei de falar que muda as pessoas? Consequências. Foi a conclusão que o Kogo chegou. Enquanto você continuar dizendo sim para a estrutura atual de relacionamentos, as coisas não vão mudar, porque as pessoas só mudam por necessidade. As coisas só vão mudar quando surgir uma necessidade, por uma consequência que vai gerar essa necessidade. O que pode gerar essa necessidade? Quando você começar a dizer não para algo que você não considera justo.